Eu sou o James, congreguei aqui há alguns anos com o pastor Marcos. E estamos a passeio aqui, durante esses 10 dias. E para mim é uma honra pegar nesse microfone, estar aqui com vocês e dizer novamente para vocês que eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. E para a glória de Deus, o Senhor tem nos ensinado muita coisa em Palmas. Nós chegamos em Palmas, nós temos 5 anos em Palmas. Nosso primeiro ano, eu vou só dar um pouquinho do nosso, que Deus tem feito em Palmas lá, nas nossas vidas, na minha família, na minha casa. E nós temos, como eu estou dizendo aqui, nós temos 5 anos em Palmas. Nosso primeiro ano foi bem complicado, porque desempregado, a gente passou um pouquinho de necessidade. E aí Deus foi tratando com a gente. Até os primeiros 5 meses, a gente foi bem tratado por Deus. Chegar a um ponto assim de receber algumas doações em alimento mesmo. Mas não que nós não passemos necessidade, não passamos fome. Porque Deus não permitiu, porque eu acho que Deus tinha um propósito e Deus queria fazer algo na nossa vida para a gente aprender, depender dele. E aí Deus foi, agora vocês vão depender de mim, da minha forma, não da sua forma. E não do jeito que vocês querem. E aí a gente passou um ano dependendo de Deus. E graças a Deus o Senhor ministrou em nossas vidas, nos ensinou muitas coisas. Do segundo ano em diante começamos a nos estabelecer. A gente começou a firmar as estacas, ter uma base, ter um alicerce. Porque a questão da adaptação. E graças a Deus também demos certo. Acho que nessa adaptação, o nosso maior problema não foi nem eu que passei, foi a Leidiane, em relação à liderança, em relação a algumas coisas. E ela segurou a barca nesse segundo ano sozinha, porque eu comecei a trabalhar dia e noite. Eu entrava às 8 horas, saía às 3 horas da tarde, quando dava 5h30 tinha que entrar no outro e sair meia-noite, 1 hora, até 2 horas da manhã. Então eu passei um ano também nos afirmando, nós conversamos, sentamos e conversamos um com o outro. E daí nós afirmamos de eu trabalhar esses 2 períodos para juntar algumas contas, se estabelecer também, ter uma base também financeiramente. E depois, quase no início da pandemia, eu peço demissão à noite e fico só de dia. E aí começamos só de dia, trabalhando de dia e durante a tarde e à noite na igreja. E aí começou o que Deus queria impor nas nossas mãos, de tudo aquilo que a gente tinha passado durante esses 2 anos. E aí a gente começa a pegar alguns cargos na igreja. A Leidiane já estava liderando uma célula, na verdade eu era líder da célula, mistas, homens e mulheres, sendo que eu era líder só no papel, só no nome, e a Leidiane que liderava tudo. Como eu trabalhava de noite, a Leidiane estava à frente da célula. E aí ela liderava, fazia tudo, e eu só tinha um nome. Quando dava no domingo eu estava na igreja, no culto de domingo apenas. E quando eu estava de folga também estava na reunião de líderes. E aí ela tomou de conta tudo e ela pensava em desistir muitas vezes, porque não é fácil você chegar dessa adaptação e de outra igreja, entrar em outra igreja. Querendo ou não, existe aquela rejeição, A pessoa já vem de outra igreja, aí já quer mandar, já quer liderar, já quer fazer tudo. Mas foi obra de Deus, foi os planos de Deus. E até então, que quando a gente saiu daqui de Imperatriz, a gente decidiu não pegar cargo nenhum, não trabalhar diretamente na igreja e não ficar com cargo nenhum. Apenas estudar, conseguir as nossas coisas, um carro, uma casa, conseguir algo financeiro, coisa que a gente não tinha aqui até agora. E aí Deus mostrou totalmente diferente. E aí depois eu parei, comecei a trabalhar junto com ela na célula. E com uns 3 ou 4 meses depois eu peguei uma célula de adolescente, que tinha, ao todo, tinha uns 20 a 25 adolescentes.
E hoje, para a glória de Deus, nós temos 5 células de adolescente, nós temos uma de mulheres e uma de casais. Nós somos líderes de setor ao redor da igreja, né? E nós comandamos esse grupo. Na célula a célula de mulheres, a dona Diomar, a minha sogra, ela é líder da célula. E na célula de casais, eu e a Leidiane lidera essa célula. Nós temos 6 casais na nossa célula. E na célula da dona Diomar tem umas 7 ou 8 mulheres. E eu, em todas as células de adolescente, eu tenho de 35 a 40 adolescentes. E aí o nosso trabalho é isso. Amém? Mas eu quero dizer para você que isso não foi a minha maior vitória lá em Palmas. Isso não foi o que eu mais conquistei em Deus. Isso. Porque isso eu experimentei aqui em Imperatriz. Então, hoje, eu me lembro que até uma vez, eu tinha 2 células na Vila Lobão, adolescente e criança, e tinha, se eu não me engano, era 3 células de criança aqui, não era? Eram as 3 células de... Não, tinha 2 células de criança, que era eu e o Tássio que liderava. O Tássio liderava um e eu liderava a outra, e nós já estávamos tentando levantar o Eduardo, né, para liderar uma célula. E eu pensei naquela época, eu fiquei assim, cara, daqui um dia eu vou ter mais células do que o pastor Marcos. Eu fiquei imaginando isso. Aí depois eu fiquei imaginando, rapaz, eu acho que daqui a uns 2 anos eu vou abrir uma igreja na Vila Redenção, o pastor vai me enviar e eu vou liderar aquela célula ali, e vai dar certo. Eu fiquei só imaginando isso, né? Mas o que é interessante de Deus, que Deus sabia que eu não estava preparado para isso. Que talvez dentro de mim tinha algo maior do que liderar. A questão do egocentrismo, né? De você querer ser o cara, de você ter muitas coisas e ao mesmo tempo você não ter nada. Então a questão maior que hoje nós temos em Palmas não é a quantidade de pessoas que a gente lidera, não é a quantidade de adolescentes que a gente está à frente. Isso é de menos. Mas a qualidade e a intensidade que nós temos no nosso relacionamento com Deus. Eu não estou dizendo que eu não tive aqui em Imperatriz. Eu tive, e tive muita oportunidade. Só que muitas das vezes a gente se envolve com muitas coisas e esquece do essencial. E esquece do nosso relacionamento. E eu fui ensinado isso por este homem aqui. Relacionamento com Deus. Eu fui ensinado por essa mulher aqui de ter vida com Deus. Só que não entrava no meu ouvido. Eu pensava que relacionamento com Deus, intimidade com Deus, é você estar enfiado 24 horas dentro da igreja. É você estar liderando várias células e você fazer as coisas acontecer, ir atrás, ir buscar. E outras coisas mais. E talvez até você ensinar a palavra e você achar que isso é ser cheio de Deus. E eu achava isso, porque eu estava fazendo isso. Irmãos, tinha dia à noite, só chegava em casa à noite, porque eu estava enfiado dentro da igreja. E nós achávamos que tinha relacionamento com Deus. E nós experimentamos o melhor de Deus aqui. Não foi em Palmas. Só que nós não tínhamos maturidade o suficiente para segurar e para levar tudo isso à frente. Então, uma hora ou outra, nós iríamos desistir, desanimar e talvez até integrar alguns carros. Então, Deus foi nos tratando dessa forma. Eu me lembro que antes de nós sairmos daqui, a gente fez um evento lá no orfanato na Beira Rio. E a gente comunicou alguns líderes de células aqui, algumas pessoas, para arrecadar brinquedos. E a gente foi lá, fez uma célula de criança, passou mais ou menos uma manhã, uma tarde lá, com essas crianças no orfanato. E lá de boa. E nós saímos daqui, porque nós então achávamos que entregávamos o nosso melhor a Deus. Nós achávamos que oferecia o melhor para Deus. Mas lá a gente foi tratado por Deus a depender de Deus. Irmãos, nós estávamos numa loucura tão grande que as mãos de Deus estavam nos alcançando de uma forma tremenda, porque eu digo assim, eu trabalhei de servente no meu primeiro ano de predeiro.
Eu trabalhava, vamos dizer assim, tinha 3 diárias para me fazer na semana, segunda, terça e quarta. Quando dava na quinta-feira eu não tinha mais nada. E eu falei, meu Deus, e agora? E o interessante é que quando que eu terminava a minha diária, a Leidiane já arrumava outra diária. A Leidiane trabalhou de diarista em Palmas, limpando as casas dos outros. Não que isso não venha a ser um trabalho digno, mas a Leidiane começou a fazer isso. E Deus começou a tratar do nosso coração. Alguém ligava para nós, vem pegar um pacote de feijão aqui. E a gente ia com vergonha, não, o negócio não vai dar certo não. E não ia, e aí começou as coisas a acontecer. E um dia, o pastor Setúbal, inclusive até mandou um abraço para toda a igreja, para o pastor Marcos, pastora Cléa. E, e aí ele me confrontou, porque eu passei 1 ano dizendo, eu vou voltar para a Imperatriz. Cara, eu vou voltar para casa, não dá certo aqui. Eu vou embora daqui, meu Deus, eu chorava. Escondido da Leidiane e das meninas. E aí ele me confrontou, ele falou, me chamou para a casa dele. Eu peguei o ônibus, sem saber de nada, parei num lugar, e depois andei não sei quanto para saber onde era a casa dele. Só que eu encontrei, passei a tarde com ele, conversando tudo. E ele falou assim, agora é hora de Deus mostrar. Deus está mostrando para você se você realmente depende dele. Aí eu peguei, falou, mas pastor, mas está difícil, eu não entendo isso. A gente ajudava, a gente estava dentro da igreja, a gente era líder de célula e nunca passamos por necessidade desse jeito. E ele falou, agora é a hora de você abrir as mãos e ser abençoado por Deus. Irmãos, sabe quando é que você não precisa de nada? Não que você era rico, nunca fui rico. E aí Deus começa a dizer assim, você vai depender de mim, então tudo que eu vou te dar, você vai ter que abrir a mão e receber. E às vezes a gente não quer receber uma bênção, às vezes a gente não quer receber algo de Deus, às vezes a gente não quer receber algo material, por vergonha, achar que não, irmão, eu preciso não, eu tenho dinheiro para comprar isso. E Deus foi nos mostrando isso. E aí nesses detalhes eu vi Deus agindo dentro da minha casa e na minha vida. E aí quando eu falei assim, pastor, mas não sei se vai dar certo. Ele falou assim, eu faço o seguinte, eu vou comprar tuas passagens e amanhã você vai embora para a Imperatriz. Eu vou pagar a sua, da sua esposa, dos seus filhos e você vai embora amanhã. Aí foi a hora que eu falei, agora. A perna tremeu. E eu fiquei, Senhor. Aí ele me quebrou tudo. De uma forma que eu falei assim, não, tá bom, vamos ver o que vai dar, o que vai acontecer. E aí, Deus começou a abrir as portas. Eu falei, vou ficar. Então, abre as suas mãos para receber o melhor de Deus. Ele falou dessa forma para mim. E à noite, eu conversei com a Leidiane, quando deu a noite, eu me retirei um pouco, fiquei debaixo de um pé de cupuaçu que a dona Diomar tem na casa dela e comecei a chorar. E comecei a apresentar a Deus os meus medos, as minhas dificuldades. E a maior dificuldade que às vezes eu tenho é de adaptação em coisas novas. Então, para mim, era difícil isso. Então, eu peguei, entendi isso e falei, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. E aí sim, começou as coisas a acontecer na minha vida. Aí sim, vi Deus agindo de uma forma tremenda na minha vida. Irmãos, e eu quero trazer uma palavra para você, de tudo aquilo que você experimentou, daquilo que eu estou experimentando. E eu quero trazer algo não para dizer o que você tem que ser feito, ou dizer o que você tem que fazer para as coisas dar certo. Porque nós temos a maior de todos, que é a palavra de Deus que revela sobre nós o nosso caminho. Só que muitas das vezes a gente não entende a palavra. Não entende os planos de Deus e não entende aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Às vezes nós começamos a inventar tantas desculpas e muitos empecilhos, nós começamos a colocar tudo isso para buscar mais de Deus, para entender a voz de Deus e para fazer a vontade de Deus. E eu quero ler com vocês, eu já vou entrar na palavra, vou ser bem breve, bem direto naquilo que eu quero falar para vocês. Amém? Então vamos lá abrir em 1 João capítulo 1, versículo 1. Então vamos aqui. Então nessa primeira carta de João, João escreve para a igreja, e essa igreja não é
na verdade, ela não tem uma direção certa para qual igreja é. Mas ele escreve essa carta para a igreja, que foi se levantando algumas barreiras, algumas heresias. E as pessoas que já tinham recebido Cristo, aí depois saíram, voltaram de novo, começaram a inventar as coisas dentro da igreja, entre o povo. Umas heresias, disseram que Jesus era um homem, disseram que quando Jesus foi batizado nas águas por João Batista, aquela pomba que desceu era o Cristo Messias que tinha se apoderado do corpo de Jesus. E aí começaram a confundir e levantar algumas heresias dentro da igreja. E aí João pega e levanta, né, essa carta, envia essa carta e começa a dizer para as pessoas, a testemunhadas para as pessoas aquilo que ele tinha vivido diante de Deus. Amém? É só um pouco, você pode estudar mais em casa. Irmãos, eu entendi que toda pregação, irmãos, nem todos os pastores ou líderes que vão pregar falam tudo. E aí eu comecei a pegar isso. Aí o que eles fazem? Vai estudar, irmão, vai ler a Bíblia. Você está curioso em saber a história? Vai ler a Bíblia. E aí eu comecei a ter curiosidade da palavra. Porque pegar coisa mastigada, né, é melhor, né? Pega uma palavra ali que o pastor já fez, está escrita, então é melhor ainda. Mas estudar, irmãos, você vai entender e vai ter revelação da palavra. Então vamos lá. Aí João começa a dizer: estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Quem existiu desde a criação do mundo? Diga assim: Jesus. Está que nem o evangelho de João, desde o princípio ele era o verbo, e o verbo se fez carne. Então, ele pega a mesma escrita. E aí, continuando, nós ouvimos, e com os nossos próprios olhos nós vimos. De fato, nós vimos e as nossas mãos tocaram nela. Aí o versículo 2: quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. E aí no versículo 4 ele diz: escrevo isso para que a nossa alegria seja o quê? Completa. Amém? Então João está dizendo aqui, ó, nós ouvimos Jesus. João está dizendo que ouviu. João está dizendo que tem que ficar preso aqui nessa câmera, né? Então desculpa, eu não vou ficar preso nessa câmera. Então quem estiver assistindo, você vai só ouvir aí um pouco, porque eu não vou ficar parado aqui, tá bom, gente? Então vamos lá. Então João está dizendo assim: ei, eu ouvi Jesus falar, eu ouvi os ensinamentos de Jesus. João está dizendo que, ei, nós ouvimos tudo ele. E outra coisa, João está dizendo que ele viu o próprio Deus encarnado sobre a terra. Jesus veio sobre o povo, veio sobre aquela nação, e João está dizendo que andou com Jesus. E o mais interessante, João está dizendo que tocou. Irmãos, as nossas maiores experiências com Deus é pela fé. E pela fé nós estamos aqui reunidos. E pela fé nós estamos aqui ouvindo, aprendendo mais de Deus e entendendo quais são os planos e os sonhos de Deus para mim e para você. Mas João estava dizendo para essas pessoas, João estava mostrando para as pessoas que ele andou com ele, que ele experimentou o melhor de Deus sobre essa terra. João estava dizendo que quando a filha de Lázaro morreu, ele disse: eu vi a filha de Jairo morrer. A filha dele estava morta. Jesus foi lá e curou, ressuscitou ela. João está dizendo que, ei, depois de 4 dias Lázaro morreu lá, o cara estava fedendo mesmo. E Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro.
Então João estava dizendo assim o mais íntimo dele para Deus, para aquelas pessoas. João não estava falando uma coisa que eu ouviu de falar. Não tem aquelas lendas maranhenses, a mula sem cabeça, né? O caipora, caipira, seja lá o que for, né? Não tem aquelas lendas que você só ouviu de falar. Não, não era isso. João viveu aquilo. João foi revelado pela glória de Deus. João recebeu o melhor de Deus sobre a terra. Então João estava mostrando para aquelas pessoas, estava dizendo naquela carta que ele, eu vi e eu toquei nele. Você está entendendo a intimidade que João tinha em relação a Jesus Cristo? A Bíblia fala que João encostou o rosto nos peitos de Jesus. João tocou o rosto no corpo, tocou em Jesus. Então imagine a intimidade que ele tinha. João sentiu o cheiro de Jesus. João sentiu a gloriosa, poderosa glória de Deus. Então o que João estava falando para aquele povo, ela está dizendo assim, eu andei com ele, eu convivi com ele. Quando a filha de Jairo morreu, eu fui um dos 3 que entraram lá dentro. Quando Jesus foi crucificado, eu estava lá, abaixo da cruz dele. Então, gente, o que eu quero trazer para você nessa manhã? E no versículo 5, ele define Deus. Ele fala, Deus é luz. Deus é luz. Porque foi revelada a glória de Deus sobre a vida daquele povo, daqueles apóstolos, na minha vida e na sua vida. Irmãos, você está entendendo a grandeza do que João estava falando? Do que João estava dizendo nessas cartas? Eu quero que você só entenda isso. Vem cá, Miguel. O Miguel aqui é o cobaia. Sabia que o Miguel é adolescente, não é criança não? Eu levo o Miguel para a cela de criança, ele não quer ir não. Aí ele quer ir para a cela de adolescente. Aí ele vai comigo para a cela de adolescente. Dá a mão aí, Miguel. Relaxa. O pessoal te acha bonito. Vamos lá. Então vamos lá. João estava dizendo, eu andei. Eu fui com ele. Eu fui com ele para onde ele andou. Eu andei. Eu fui com ele lá. Voltei, tudo. Vitória, vai ter que ser cameraman mesmo. Então eu fui lá, eu andei com ele, eu toquei nas mãos deles, para onde ele ia, eu ia com ele. E o que eu quero dizer para você nessa manhã? Da minha geração. Você que é da minha geração. Quantas vezes nós experimentamos o melhor de Deus? Entendeu? Sabe o que eu falo para vocês? O que eu ministro para o povo de lá? Com as experiências que eu falo para eles, daquilo que eu experimentei de Deus, é que você fez parte disso. Eu conheci um cara que eu comecei a discipular ele, eu comecei a ensinar a palavra para ele, o cara nem pegava no microfone e hoje o cara é diácono da igreja. O cara está firme e forte. Quando eu saí de lá, eu tinha um líder chamado Barrozinho, cara homem de Deus, e eu falo de Deus para eles. O meu pastor me ensinou isso dessa forma, dessa forma, dessa forma. Então vamos ver se nós vamos fazer dessa forma. Não tem uma pastora, minha pastora pregava na orelha, e aí ela brigava com a gente. Nós que era líder de criança, e e fazer isso. Eu falo isso, gente, para eles. Porque isso foi revelado para mim. Deus revelou isso para mim. Deus mostrou isso para mim. Então eu não falo aquilo que eu ouvi falar às vezes, que alguém me fala. Não, eu falo pelo aquilo que eu vivi no dia a dia, aquilo que eu experimentei de Deus aqui. Então não é uma coisa de outro mundo, não é uma coisa que eu ouvi de falar, não.
Alguém me mostrou o caminho, alguém me ensinou o caminho. Pela fé, hoje eu sou filho de Deus. Hoje eu vivo o melhor de Deus na minha vida. E hoje eu experimento o melhor de Deus sobre mim. Porque a palavra foi revelada, alguém me ensinou, alguém me ministrou. Então João mostrando para essas pessoas aquilo que ele experimentou, aquilo que foi revelado na vida dele. Então, irmãos, quantos de nós experimentamos o melhor de Deus? Quantos nós fomos ministrados no Senhor, nos encontros, nos retiros, nos congressos, nas reuniões particulares, nos domingos pela manhã? Quantos Deus começou a ministrar em nossas vidas e falar em nossas vidas? Então, irmãos, por que nós começamos a parar? Por que o nosso ministério parou? Por que a nossa vida parou em relação diante de Deus? Porque Deus continua o mesmo. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Ele é o mesmo hoje. Mas por que age de forma diferente? É porque naquela época, Abraão, Isaac, eles tinham disposição de servir a Deus. Eles abriam mão da sua própria vida para estar diante do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, ele abriu mão da vida social dele. Ele abriu mão dos prazeres sociais dele. Então, irmão, por que eu tenho que fazer menos do que isso? Por que eu tenho que ser menos do que isso? Você está entendendo o que eu quero falar para você? Então, o cara que não abriu mão da sua vida toda. O que eu estou pedindo para você não é abrir mão do seu negócio. Eu estou pedindo para você não abrir mão do seu estudo. Eu não estou pedindo para você abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos, não. Eu estou dizendo que tudo isso tem que estar baseado na presença de Deus. Que tudo isso tem que estar baseado naquilo que é os planos de Deus sobre a tua vida. Você está entendendo? Então, gente, e aí o que aconteceu? Não tem a Record, não começou a começar aquela palavra, aquela novela, Abraão, né, Gênesis. Eu assisti até Abraão. Eu peguei toda a história, eu comecei a olhar os detalhes. Eu ia lá e ia na Bíblia, ia lá e ia na Bíblia. Não estou dizendo para vocês assistirem, irmãos, assiste quem quiser. Aí eu fui lá e na Bíblia, e eu fico lá. Nós tem um detalhe aqui que esses caras estão... Tinha coisas, umas coisinhas erradas mesmo. Mas eu comecei a estudar a palavra, comecei a pegar Abraão. Irmãos, o poder de comunicação, o poder de comunhão que Abraão tinha com a sua igreja era tremenda. E todas as decisões que Abraão tomava era baseado na vontade de Deus. Na vontade de Deus. Apenas uma, porque eu acho que de tanta mulher dele encher diz assim, o saco, né? Me perdoa a palavra. Mas de tanta mulher botar no ouvido, né? É que nem a mulher quer aquelas coisas, né, cara? A mulher fala, meu filho, compra isso. Eu falei, não, não é agora não. Meu filho, compra isso. Tem igual às vezes a Leidiane fica tan. Eu falei, calma, mulher, não é agora. Não é agora. Ela, amor, tem calma. Aí eu sento, Leidiane, calma, não é agora. Mas ela quer, enquanto ela se aquieta. A gente está com a televisão queimada lá em casa. E ela está doida para comprar uma televisão. Eu falei, amor, não é agora. Amor, não é agora. Ela, tá bom. Aí foi bora lá na rua. Aí ela foi na rua com ela. De repente ela vai lá para a sessão da televisão. Aí fica lá, amor, essa aqui tá boa, essa aqui não tá. Isso aqui, eu falei, amor, calma, não é agora. Não é agora. Eu acho que Abraão passou por isso. De tanto, tá bom, vamos fazer esse menino aqui e vai ser. Não. E aí o que aconteceu? Quebrou os planos de Deus na vida de Abraão. Mas deu continuidade depois. Irmãos, a palavra diz que a cada manhã ela se renova. Quanto mais aprendemos, quanto mais lemos, quanto mais buscamos o Senhor, a palavra vai se renovando. E eu fico analisando, por que não se renova a nossa vida? Você está entendendo? Por que eu não me renovo diante do Senhor? Por que eu fico preso em algumas coisas do passado? Por que eu fico preso em alguns detalhezinhos que me tira da presença, que me tira da fidelidade, que me tira do compromisso, que me tira de tantas outras coisas? Por que eu fico preso ainda em coisas pequenas, irmãos? Porque a palavra, ela se renova a cada manhã. E por que essa palavra, ela não entra na minha vida e se renova da mesma forma?
Porque João estava dizendo, e hoje o que eu anuncio é a revelação, é a palavra, é o amor de Deus para as pessoas. Então eu vivi isso, eu convivi com isso, eu andei com isso. E esse poder foi revelador na minha vida. Então, entenda uma coisa, eu me renovo com a palavra, eu me renovo com a glória de Deus, eu me renovo quanto mais eu buscar do Senhor, eu me renovo quanto mais entender. Olha para mim aqui, irmãos. Irmãos, acaba bonito aqui na sua frente, vocês ficam olhando para outro lugar, irmãos. Misericórdia. Então entenda comigo aqui uma coisa. Nós precisamos ser renovados pela presença de Deus todos os dias. E tudo que eu fazer tem que ser da vontade de Deus. E eu entendi que a minha vida com Deus, ela não está só dentro da igreja. Eu tenho entendido e eu fui ministrado isso. Eu aprendi isso aqui, só que não entrava no meu ouvido. Mas Deus me mostrou isso. Deus tem me mostrado isso. E quanto mais eu buscar do Senhor, quanto mais eu ler a palavra, eu entendo, irmãos. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, acho que no versículo 23 ou 25, alguma coisa, que fala que quanto mais eu buscar do Senhor, quando eu obedecer a palavra, quanto mais eu crescer na palavra, tudo o que eu fizer vai dar certo. Então é uma promessa de Deus. Se eu for obediente à palavra, se eu temer a palavra, se eu for fiel à palavra, tudo na minha vida vai dar certo. Então é promessa de Deus. Então, irmãos, o que eu tenho entendido é que eu não posso viver do meu passado. Mas o meu passado me faz me enxergar quem sou eu hoje. O meu passado revela quem eu posso ser em Deus. E o que Deus tem feito na minha vida. Então, gente, hoje, nós buscamos, nós entendemos que tudo que a gente for fazer é para a glória de Deus. E o que nós temos, que eu quero mostrar para você nessa manhã, é que quanto é poderoso essa manhã com você aqui. O que é mais poderoso, que eu vou dizer para você, o que nós temos entendido isso, eu e a Leidiane, nós até conversamos um dia sobre isso. Um dia ouvindo vocês aqui num culto, e depois vendo algumas imagens, e vocês comendo aqui atrás, tendo esse momento de comunhão. Aí eu falei assim, Leidiane, isso é tão poderoso. Esse comer junto, esse sentar junto. Porque nós temos visto isso. Irmão, se você soubesse a dimensão dessa comunhão, dessa atmosfera espiritual que acontece no momento de comunhão desse, é muito poderoso. É porque nesses lugares, nessas horas, é que você está olhando para a pessoa, conhecendo a pessoa, a história dela, o que ela passou naquele dia, o que ela passou naquela semana, a dificuldade dela, os problemas dela, e você senta e conversa. E você começa a entender e analisar como aquela pessoa é, o que ela acrescenta, o que ela pode acrescentar e o que você pode acrescentar na vida das pessoas. E nós temos experimentado isso. O meu forte com os adolescentes, lá em Palmas, não é o que eu ensino para eles, mas eu estar com eles presente. Irmãos, não era diferente daqui. Lá os meninos só não dormem lá em casa, mas eles estão em casa quase 24 horas. Eu chego do serviço 3 horas da tarde. De manhã até 3 horas da tarde eles estão para a escola. A maioria estuda em escola de tempo integral. Mas aqueles que não estudam estão lá. 3 horas da tarde, aí dão umas 4 horas, que é o que eu dou uma volta lá fora, aí começa a chegar. Aí vai até 10, 11 horas da noite. O que eu mais ensino eles não é quando eu estou ministrando para eles. É nesse momento. Quando eu estou sentado. Quando eu paro para ouvir. Até, irmãos, eu peguei um menino agora, um jovem, 16 anos. Mora só com a mãe, os pais separados. Ele chegou para mim e falou assim, Novinho, James, ninguém conhece como Novinho lá, tudo é James. E aí, irmão, James, cara, como é que eu vou falar para a menina que eu quero namorar com ela, para os pais dela? Aí é sério?
Aí eu cocei a cabeça, eu fiquei, meu Deus do céu, já está chegando a esse nível. Eu estou ficando velho mesmo, né, Antônio Carlos? Mas meu nome continua novinho ainda. E aí eu fui orientar ele. Irmãos, eu não posso proibir eles de fazer certas coisas. Porque tem os pais para disciplinar e para orientar. Eu oriento. Impor é o pai deles, os pais deles que impõem. Eu oriento baseado na palavra e ensino eles. E aí eu falei, primeiramente, tu trabalha? Aí, não. Então já começou errado. Tu não tem dinheiro nem para pagar um sorvete para gata, macho. Como é que tu vai fazer esse negócio? E aí eu fui e orientei ele, não acho bom isso, tal. Expliquei a minha posição. E baseado na palavra. Depois que eu falei para ele a minha posição, eu falei, agora vamos lá. Vou te ensinar direitinho. Você vai conversar com o pai dela. E ser homem, tu é homem, macho. Tu vai chegar para ele, tocar na mão dele e apertar a mão dele. E vai falar como é que é, tal. E as tuas boas intenções com a filha dele. Entendeu? Vai falar que tu estuda, que está procurando um trabalho, que tu vai procurar um trabalho mesmo, daqui para frente. Não sei como, que tu estuda pela tarde. E aí fui e orientei tudo ele. Quando eu saí daqui, ele já estava namorando com ela. Via lá de vez em quando, isso sim. Aí eu pergunto para ele, aí como é que tá? Não, tu vai lá todo dia? Não vou não, só vou deixar ela na escola e volto. Deixa ela na casa dela e volta. Que bom. E os pais dela? Não, tá tranquilo. Foi na igreja dos pais dela também, fui lá. Então toda orientação eu dou, irmãos, eu não proíbo. Mas toda orientação eu dou. Mas o que é mais interessante, irmãos, é que a gente vê a confiança. Então o que eu entendo? A minha comunhão com eles é muito mais forte do que aquilo que eu ensino. Quando eu estou todo mundo junto. Isso aqui é bom, mas o mais forte ainda é o meu dia a dia. Vai lá para a igreja de Atos, a igreja primitiva. Irmãos, você faz o que a igreja primitiva faz. Você está nas casas pregando, anunciando. Você está nas casas orando. Vocês estão nas casas ensinando o amor de Deus. Mas o que essas pessoas tinham? Eles compartilhavam o pão, né? Eles ensinavam a palavra e compartilhavam uns com os outros o alimento. Esse compartilhar é o forte de tudo isso. Porque você está na casa da pessoa, você vai viver, você vai andar com ela, você vai estar com ela. Então é isso. João estava dizendo isso tudo para essas pessoas. Que muito mais do que ele viveu, ele andou, ele tocou em Jesus. É isso, irmãos. Então não existe uma fórmula para ser feita. O meu sucesso maior não é a quantidade de pessoas que eu lidero, não. Isso é de menos. Para mim isso aí tanto faz. Por quê? Porque eu entendo que não é meu. Isso não é meu, nem passa pela minha cabeça isso. Até então que eu estou aqui de boa, de férias, né? E eles estão lá. Os meninos estão fazendo célula lá, não parou. Chamei os 4, tu vai fazer isso aqui. E deixo lá com eles. Só que eu estou mandando mensagem, deu certo. E é isso, porque não é meu, irmão. Se eu morrer, se eu sair de lá, não, continua do mesmo jeito. Porque a obra que está sendo feita lá não é minha. Eu sou apenas um instrumento de Deus. Daquilo que eu aprendi, daquilo que eu tenho buscado em Deus, para ensinar, para falar alguma coisa. Mas toda glória, tudo isso é Deus. Então, irmãos, tudo que fazemos lá é de Deus. Tudo que você faz aqui é de Deus. O seu louvor é de Deus, não é seu. Então quando você pegar no microfone para cantar, para pregar, não é você que vai falar, não é você que vai transmitir, não é para o seu ego, não, o cara está cantando bem, a menina está cantando bem, não, é a glória de Deus que tem que transparecer para a vida das pessoas, é vida de Deus que tem que mostrar para as pessoas aquilo que você vive todos os dias. Então quando eu faço um grupo pequeno, quando eu lidero uma célula, é a glória de Deus, é vida com Deus. Então o que eu vou passar para as pessoas é vida com Deus. Então aquilo que eu quero em Deus vai se cumprir, porque eu estou sendo obediente à palavra, eu estou sendo fiel aos meus líderes, eu estou sendo fiel à minha liderança, eu estou sendo fiel aos meus liderados, eu estou sendo fiel àquilo que eu tenho feito, porque eu estou baseado na palavra. E os meus líderes, os meus pastores estão me dando direção, estão me dando carta branca para quê? Porque aquilo que eu estou fazendo é o melhor de Deus.
Porque eu tenho buscado Deus. Amém, irmãos? E é isso que eu quero deixar para você nessa manhã. Irmãos, não tem nada que... Não tem uma fórmula. Eu me lembro que nós íamos para os retiros, para os congressos de fora, e a gente perguntava, qual é a fórmula? O que acontece que está dando certo? O que acontece que está bombando? E aí as pessoas diziam assim, é oração. Oração, varão, é oração. Tem que orar, tem que orar. É oração, palavra, oração, palavra. E aí, vocês perguntam para mim, o que é a fórmula? Eu não sei, eu oro, leio a palavra e só isso, irmãos. E se faça presente na vida dos discípulos. Você está entendendo? É vida. O evangelho é vida. O evangelho não é só microfone. O evangelho não é só liderar. O evangelho é o dia a dia. É você mandar uma mensagem, como é que está. Então é isso, eu tenho aprendido isso. Aí vocês digam assim, você aprendeu isso lá? Não. Eu só aprendi tudo isso, eu aprendi aqui, gente. Tudo isso eles me ensinaram a isso. O que eu tenho feito lá? O pastor só tem me orientado, me dado base, ó, tu tem que ler a Bíblia, tu tem que estudar mais, tu tem que falar melhor. Não mudou nada. Então, irmãos, são as experiências que me mostram quem Deus é na minha vida. Amém? Glória a Deus. Só para me encerrar, Vila Redenção. Irmãos, como é grande aquela obra. Acho que o pastor está enxergando isso, mas você tem que enxergar isso. A Vila Redenção é um mar onde não tem quase ninguém pescando. A gente vê as igrejinhas, mas para nós, que temos a visão, que é passado para nós, irmãos, ela é um campo muito grande. Crianças, adolescentes e mulheres. Mas através das mulheres vão vir os homens. Mas é um campo muito grande. Eu falei com o Arthur ontem, Arthur, faz um curso de liderança, Arthur. Você já fez, faz de novo. Não tenha medo não, moço. Já tem 5 aqui. E a gente conversou com os 2, eu e a Leidiane. E o menino, não tem mais lá. Deve ter uns 3 ou 4 ainda mais. É um campo muito grande. Se nós não estivermos unidos com os nossos pastores, a mesma visão, o mesmo comprometimento, irmãos, não tem por que dar errado. Por que a igreja primitiva, ela teve esse avivamento? Eles pensavam, eles eram unidos, tinham comunhão. Então a voz de um era a voz de todos. O Deus de um era o Deus de todos. O comprometimento de um era o comprometimento de todos. E quando Safira e Ananias não quiseram entregar a oferta, porque todos estavam ofertando, todos estavam entregando tudo para a obra, todos estavam entregando o melhor. Ananias e Safira foram lá e queriam entregar só metade. E aí, irmãos, acontece o que aconteceu. O que eu quero dizer? Nós não podemos entregar para Deus pela metade as coisas. Ou nós entregamos o todo, ou nós não entregamos nada. Então nós temos que ter unidade. A igreja primitiva tinha unidade. Então seja unido com seus líderes, seja unido com seus pastores, que você vai ver o avivamento que vai acontecer. Amém? Fique de pé em nome de Jesus, vamos orar.